quero falar especificamente em ensino médio e ensino superior. Eu quero falar da empatia. Eu quero dizer que educação, ensinagem, aprendizagem, elas trazem dentro delas a ideia de empatia. Mesmo que todos os professores sumissem, todos os alunos desaparecessem de alguma forma e nós fôssemos reinventar a educação, reinventar alunos, reinventar professores, a ideia de pôr-se no lugar do outro, a ideia da afetividade, da empatia, apareceriam de novo. Por isso que eu digo que, independente da realidade, toda vez que eu falar em ensinagem e aprendizagem, pôr-me no lugar do outro é fundamental, é intrínseco, não há como separarmos. E como eu vi isso, repetindo pela prática. Curioso, né? Já foi dito antes, mas gostaria de colocar dentro da sala de aula a ideia de uma ética do cuidado, uma ética da preocupação com aquele que aprende, que já não são crianças, são adolescentes ou adultos. Eles precisam ser instigados a manterem-se abertos para a aprendizagem. E que, portanto, eu preciso, eu, professor, manter-me aberto para a reflexão sobre as consequências da minha ação sobre esse sujeito que se pôs sob os meus cuidados. O aluno se coloca sob os meus cuidados enquanto professor. E, portanto, coloca sob mim uma responsabilidade muito grande. Eu preciso, e aí eu vou usar uma linguagem já corriqueira, mas eu gostaria de fortalecer a ideia de que ensinar e aprender andam juntos. Mas neste caso, eu quero dizer, de fato, a experiência de sala de aula traz a certeza absoluta e a priori até, porque a experiência me lembra que existe uma norma muito forte que diz: eu ao ensinar, eu preciso aprender a ensinar. Não preciso aprender o conteúdo, ou também o conteúdo, muitas vezes a gente aprende, mas eu preciso estar aprendendo a ensinar. E quem me ensina? Cada aluno em particular. Mas, ao mesmo tempo, cada aluno em particular me lembra que existe uma regra geral e impessoal que diz: cuida de quem está a teu dispor para a aprendizagem. Este sujeito que está aí, que coloca sobre ti, professor, a responsabilidade da ensinagem, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser visto com uma ênfase afetiva para que ele mantenha essa abertura. E dependendo da situação, se este professor não desenvolveu em si mesmo e por seu próprio cuidado não desenvolveu em si a abertura para o outro, corre ainda o risco de não perceber que ele é a causa de uma possível não aprendizagem ou de um afastamento deste aluno da sala de aula. E também é possível fazer com que o aluno aprenda a não ser afetivo, porque não foi tratado com afetividade. Lembro-me que em muitas situações, na minha primeira formação em filosofia, eu não fui tratado com dignidade, no sentido de que não havia empatia por mim. Portanto, nos meus primeiros momentos de aula em que eu era o professor, eu tive uma tendência muito grande a não ser empático com os meus alunos. Provavelmente eu tenha feito muitos deles sofrer nos primeiros momentos da minha vida como professor. Felizmente,
até pela própria formação em filosofia, eu consegui rapidamente identificar este meu erro. Tive a oportunidade de conhecer Paulo Freire, a literatura do Paulo Freire, Leonardo Boff, e juntar à experiência estas informações. Portanto, quero dizer sem ensinar, dizer para quem tenha a fineza de me ouvir, provavelmente, e tomara que professores, que desenvolvam em si, por favor, por escolha própria, a vontade de serem empáticos, como regra geral. Serem empáticos como parte do conceito do ensinar e do aprender. Serem empáticos como uma ordem kantiana, como algo acima da realidade. Que através da realidade a gente percebe a existência dessa regra, mas essa regra ela é em muito superior à realidade. Quero dizer, só é professor, só ensina quem é empático, quem não sente o outro, quem não aprende junto, quem não ensina junto, na verdade, não pode conjugar o verbo ensinar na sua plenitude. Um abraço e essa é a dica de hoje. Até a próxima.